Você já ouviu falar de um lugar onde o tempo simplesmente parou? Não é uma metáfora. Existe uma vila, escondida entre montanhas e neblina, onde nada envelhece. O sol nunca nasce completamente, e os moradores continuam vivendo o mesmo dia, repetindo cada segundo, como se estivessem presos dentro de um relógio quebrado. E o mais assustador é que quem chega lá também para de contar o tempo. Tudo começou quando Eduardo, um documentarista de cidades fantasmas, recebeu uma carta sem remetente. Dentro dela, havia apenas uma frase escrita à mão: "Venha conhecer a vila de São Bartolomeu. Aqui o tempo não passa." Intrigado, ele decidiu investigar. A vila não constava em nenhum mapa moderno, mas uma antiga rota de tropeiros indicava algo próximo à Serra do Espelho, um lugar conhecido por acidentes e desaparecimentos. Depois de dirigir por horas por uma estrada de terra coberta de neblina, Eduardo viu algo surgir à frente: uma ponte de pedra coberta de musgo e uma placa quase ilegível, onde se lia: "Bem-vindo a São Bartolomeu, fundada em 1887. O estranho é que a placa parecia recém-pintada. Ao atravessar a ponte, o ar mudou. O som do motor do carro ficou abafado. O vento parou. Era como se tudo tivesse congelado por um instante. As casas eram antigas, coloniais, mas incrivelmente bem preservadas, como se tivessem sido construídas ontem. No meio da praça, um relógio de torre marcava sempre o mesmo horário: 14h37. E por mais que o sol se movesse, o ponteiro nunca saía do lugar. Eduardo tentou gravar, mas o relógio da câmera enlouqueceu. O vídeo travava. O tempo de gravação zerava. "Deve ser o frio", murmurou ele nervoso. Mas no fundo sabia que não era isso. No início parecia uma vila normal. Algumas pessoas varriam as calçadas, crianças brincavam, um homem afiava uma faca na porta da barbearia. Mas havia algo errado. Todos se moviam de forma idêntica, como se seguissem uma coreografia. E quando Eduardo passou, todos pararam ao mesmo tempo. Os olhares, vazios, sem expressão, o acompanharam em silêncio. Uma mulher, com um vestido antigo e sujo de poeira, aproximou-se. "Você chegou tarde, já deu 14h37, e voltou a varrer o chão, repetindo a frase, sem emoção, como um disco arranhado. Eduardo percebeu que em todas as janelas, relógios marcavam o mesmo horário. Em todas as casas, em todos os lugares. Era como se o tempo tivesse parado exatamente naquele segundo. No centro da vila, havia um pequeno prédio de madeira com uma placa que dizia Prefeitura. Eduardo entrou. Tudo estava limpo demais, como se fosse um cenário abandonado há minutos, não há décadas. Vasculhando gavetas, encontrou jornais datados de 20 de agosto de 1953. O mesmo dia repetido em todas as edições. Manchete: "Sino da igreja toca sozinho à tarde. Moradores assustados." Eduardo percebeu que todas as notícias falavam de fenômenos estranhos: o tempo parando nos relógios, animais petrificados, sombras andando sem corpo. De repente, ouviu o sino da igreja tocar. Olhou o relógio: 14h37. O som ecoou pela vila e tudo ficou silencioso. As pessoas congelaram, como estátuas. Apenas o sino continuava a vibrar. Tentando entender o que estava acontecendo, Eduardo correu até a igreja. Atrás dela, encontrou um pequeno cemitério. As lápides estavam todas com a mesma data de morte: 20 de agosto de 1953. Uma delas chamou sua atenção. Estava escrita em letras gastas: "Aqui jaz Eduardo Menezes, 1927-1953. Ele sentiu o sangue gelar. O nome era o dele, a idade a mesma, e quando olhou de novo, percebeu que a fotografia na lápide era idêntica ao seu rosto, só que envelhecido. O chão tremeu. O sino tocou novamente, e de dentro das tumbas começaram a se ouvir sussurros, vozes arrastadas dizendo o mesmo nome, o dele. Eduardo correu para dentro da igreja. No altar, uma figura alta de batina preta o esperava. "Você voltou, filho." Eu nunca estive aqui", respondeu ele tremendo. O padre sorriu. "Todos dizem isso no começo." Ele mostrou um livro antigo, encadernado em couro, com páginas amareladas. O título era Crônicas do Dia que Nunca Acaba. Nas páginas, Eduardo viu retratos em preto e branco de várias pessoas. Em todas as fotos, os rostos pareciam olhar diretamente para ele. O padre folheou o livro até a última página, e lá estava o rosto de Eduardo.
Você foi o último a chegar, há exatos 72 anos. Eduardo recuou, confuso. Isso é impossível. Nada envelhece aqui, filho. O tempo parou e o relógio te escolheu. O padre contou a história. Em 1953, durante uma cerimônia, o sino da igreja caiu e destruiu o relógio central da vila. No mesmo instante, todos os ponteiros do tempo pararam. Dizem que o relógio não quebrou por acidente. Foi amaldiçoado. Um grupo de moradores havia feito um pacto. Queriam viver para sempre, sem envelhecer, sem doenças, sem morte. O ritual funcionou, mas com um preço. O tempo se congelou naquele dia, e todos ficaram presos revivendo eternamente o mesmo instante. Qualquer forasteiro que cruzasse a ponte, se ficasse tempo demais, também seria sugado pelo ciclo, tornando-se parte da vila. Você já passou da hora de voltar, Eduardo. Mas o relógio ainda marca 14h37. Exato. E é aí que você pertence agora. Desesperado, Eduardo saiu correndo. As pessoas agora se moviam de forma irregular, os rostos derretendo, os olhos vazios. As vozes se repetiam em coro. 14h37. 14h37. Eduardo ligou o carro e acelerou. Atravessou a ponte. O motor rugia. O som voltava ao normal. Por um momento, ele acreditou ter escapado. Mas ao olhar pelo retrovisor, viu a vila desaparecer na neblina. O relógio do carro piscava, travado. O GPS mostrava o mesmo horário. 14h37. Dias depois, o vídeo da câmera foi encontrado por caminhoneiros, abandonado na beira da estrada. As últimas imagens mostravam Eduardo olhando fixamente para a lente, com o rosto pálido e os olhos fundos. Ele dizia: "Se você encontrar essa gravação, não atravesse a ponte. Não confie no sino. E se ouvir o relógio bater, já é tarde demais." Quando a polícia chegou ao local, não havia ponte, nem vila, nem relógio. Apenas o som distante de sinos e um relógio quebrado marcando 14h37. Dizem que às vezes, durante tempestades, motoristas veem uma vila aparecer por segundos no neblina, com o relógio parado e uma sombra filmando no meio da praça. E se você estiver viajando e o relógio do seu carro travar às 14h37, talvez seja melhor não olhar para trás.